Programa Cavalos. No galpão de encilha, costumes e ensinamentos do homem campeiro. O buçal é a primeira coisa, porque está no campo. Precisa qualquer coisa, ata numa árvore, no moeirão, e não ata pela boca. Só pela boca se ata é o peixe, né? Na Estância Tamareira, em São Paulo, nosso último encontro com SJ Rodopio, cavalo que foi 2 vezes finalista dos Jogos Equestres Mundiais. Existia na época muitas inseguranças dentro do que você está falando, se iria, se não iria, e nós sempre firmamos, não, nós vamos levar o cavalo para os Estados Unidos. E por falar em rédeas, uma parada estratégica no centro de cursos de Jango Salgado. Eu olho para o cavalo de uma maneira geral como se ele fosse uma árvore, tá? Cada galho dessa árvore é uma modalidade diferente. E qual é o tronco para mim? É a base de rédeas bem feitas. E vocês sabiam que, assim como os cascos, os dentes dos cavalos crescem durante toda a vida? Então hoje a gente se depara com pontas excessivas de esmalte, igual eu falei, que são pontas que acabam machucando a bochecha, a língua. O cavalo e cachorro são parceiros inseparáveis do homem campeiro. Não importa a distância ou o serviço, são incansáveis. E para esses amigos, a Supra buscou o que há de melhor. A Bravo é um produto premium especial. Alimento completo para cães de todas as idades. Bravo, nutrindo amizades. A vivência, a prática do gaúcho no campo trouxe ensinamentos importantes que, de fato, agilizam o serviço e garantem a segurança não só do cavalo, como de quem monta. Mas, infelizmente, muitas dessas tradições vão se perdendo com o tempo. Não na cabanha Tupambaé de Oswaldo Dornelles Pons. E é para lá que nós vamos agora. Tem ensinamentos que a gente obteve lá atrás, aprendizados que, pelos mais velhos, que a gente achava chatice, né? Sempre queria... Isso foi inerente da pessoa jovem. Eu quero mais, eu quero isso. Só que o tempo vai mostrando o quanto eles estavam certos e a gente deixou para trás. E o ciclo da vida é normal, é perfeito, né? Hoje eu me vejo como aqueles velhos que diziam tal coisa, faziam tal coisa. Então é aquilo que eu falei, chegou a minha vez de, pelo menos, reacender essas brasas de ensinamento que a gente teve. Bom, eu vou fazer aqui o que eu costumo fazer normal, né? Então, primeira coisa, o freio, é um aprendizado que eu tive ainda com meu pai, o gaúcho campeiro, tempo das distâncias grandes, uma cavalhada dentro do galpão, encilhando, e era comum, às vezes, um corcovial, um disparar com os arreios. Então, se a gente está encilhando e o freio já está na boca, o campeiro pode saltar em pelo e socorrer o companheiro. Isso era antigamente, né? Ou até, vamos dizer, nas rondas de tropa, ou lida de gado na campo fora, que era comum a gente fazer meio-dia. Fazer meio-dia seria almoçar ou churrasquear no campo. Então botava a cavalhada numa forma, normalmente se estendia um laço na frente. Então botava o buçal e já botava o freio e puxava para encilhar. Qualquer emergência estava ali. Esse é um costume que, pelo decorrer dos anos, as pessoas foram deixando de fazer. Hoje, 99% não faz mais. Outra coisa, eu sempre fiz isso, eu coloquei o freio e já atei as rédeas. Qualquer coisa que acontecesse, esse não vai fazer, porque a boca está preservada, porque não vai cair as rédeas no chão, não vai ou cortar da boca ou arrebentar as rédeas, né? Então, e o buçal sempre, o buçal é a primeira coisa. Um gaúcho, nós aqui, isso até hoje, a Nonô, a Márcia, os guris, os filhos, encilham os seus cavalos e saem com o buçal, porque está no campo. Precisa qualquer coisa, ata numa árvore, no moeirão, e não ata pela boca, não é? Diziam alguns campeiros que só pela boca se ata é o peixe, né? Então o cavalo tem que ser pelo cabresto. Então aqui ele está preservado a boca, ó. Esse cavalo eu coloquei o nome de Lambrusco em homenagem ao meu pai, que era um exímio tomador de vinho. E o vinho Lambrusco, um vinho italiano, um vinho que ele gostava muito. Então eu sempre procurava
homenageá-lo através com nomes divinos. Castrado, ele é um cavalo manso, um cavalo já campeiro, conhece a volta, vamos dizer assim, campeiramente falando. Bom, xergão de lã, eu uso, tá? Eu estou falando assim, na lida campeira, o xergão de lã, que foi sempre, não, que se usou, hoje a gente sabe que tem modernidades para provas, mas não é o meu caso, o meu é mais é manter a tradição. Bom, aqui carona de lona. Por que carona de lona? Porque além dela proteger mais o suor, antigamente ela era usada para se colocar vamos dizer, no caso de tropeada ou lida de campo, né, de almoço, churrasqueada, né, a campo fora, se colocava a farinha em cima e cortava a carne em cima da carona. Então ela servia também para isso. E há quem diga, eu não fiz, não pensei assim, mas ela, pelo suor do cavalo, ela já passa um pouco do sal, passaria um pouco do sal para a carne. Tá? Mas é por aí. Bom, aqui é um basto sela, que se chama, né? Bom, aqui é uma caneca para tomar água, tem o meu nome, uma chave de arame, as minhas estriveiras são de couro cru, couro de búfalo, deve fazer uns 20 anos que foi feita e está intacta. Bom, a maneia, né? Esses são o maneador, serve de gato, mas no tempo que já estava um cavalo à soga, era um dos utensílios, que hoje acho que não se vê muito. Bom, agora eu vou virar para esse lado aqui, ó. Aqui tem o meu arreador, um relho comprido, e muita gente fica curiosa por que tem essa guampinha aqui, ó. Isso aí se usava, vamos dizer, laçava uma reze para tirar o laço, a gente encostava o cavalo, fechava a reze, enganchava na argola e puxava e saía a argola do laço. Um afrouxava o laço e o outro puxava e dava certo. Esse foi um amigo que me deu esse cabo, também faz tempo. Isso hoje mais está só na saudade, né? Também em desuso. Como eu não vou correr vaca, nem paletear, eu boto a cincha um pouquinho para trás do que o normal. Se fosse uma prova de freio de ouro, uma modalidade dessas mais radicais, teria que estar, ou para laçar uma reza, uma coisa, teria que estar com a cincha mais adiantada. Mas como aqui nós vamos dar uma troteada e o gaúcho já está mais em dificuldade de montar, aqui eu sei que ele para os arreios. Aqui é a peiteira, né? Vou ficar devendo o rabicho, que eu me criei usando, mas aqui para a fronteira quase não se usa. Os campos são mais planos. Claro que para o domador, ele é fundamental, né? Pelego é só um pela... Antes eu cheguei a usar 3 pelegos, no tempo que o pelego era a cama do gaúcho, né? Então era 3 pelegos, que servia para dar uma cesteada, ou dormir até. Hoje é um pelego e deu. Como eu estou falando na essência, eu não vou botar a badana, que está ali, couro de cervo, mas hoje vamos dispensar. Mas de modo geral, agora falta o laço que está ali e o cavalo vai estar encilhado. O meu laço hoje é mais ornamental que qualquer coisa, está na genuína essência, né? Eu estou pegando ele mais aqui para dizer, eu gravei, aprendi com... Sempre meus mestres são os 3, ó. Meu pai, o Moura e o Wilson. E eles sempre diziam, perde o laço e não perde a vida. Então jamais eles deixavam a presilha ao laço para sair a camperear. Era um tempo fraco e para não perder o laço, então eles faziam muito assim, aqui, ó, botava a presilha embaixo do pelego.
Então, com a bunda do ginete já apertaria para ele não cair, né? E aqui, então, o tento fraco, porque se numa rodada, qualquer um acidente, a pessoa cai, se enfia o pé na armada do laço, o tento rebenta e a vida está salva. E hoje eu vejo gente que se diz campeira usar o laço apresilhado sem necessidade. Outra coisa, o laço do lado desmontar, porque qualquer situação que fosse sair de cima do cavalo ligeiro, de levar a perna lá, não laçava o pé. Isso eram manhas que tinham que fazer a diferença, porque era a vida, né? Esse é o mano. Ele servia para tudo e também, às vezes, nos boliches de campanha era comum, qualquer discussão, ele servia de arma também, né? Então, no resumo, é isso. Um sonho de um menino que hoje virou realidade. Um sonho de um homem que fez realizar muitos sonhos de laçadores virar realidade. Que era ser um laçador, o mais novo milionário. Mandou, trabalhou, ele armaria mais um ponto positivo. Senhoras e senhores, a data está lançada da cancha que já bateu o recorde brasileiro. Da cancha é onde a emoção vai do mais novo ao mais velho. Da cancha coberta, que é onde paga R$1 milhão na premiação. Senhoras e senhores, eu venho falar da cabanha da Estância da Liberdade. Alô, seu Evaldo Rosa, resvala o portão, porque aí vem o Milionário 2023, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Rolante. Uma premiação que já é garantida, de 14 a 19 de novembro. E aí, laçador, venha fazer o seu sonho virar realidade também. Vem aí, o Milionário 2023. Programa Cavalos. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Não por acaso, Jango Salgado se tornou lenda viva das rédeas no país. Um dos fundadores da modalidade, o cowboy foi 2 vezes reservado campeão mundial e 10 vezes nacional. Hoje, fora da competição, se dedica a ensinar e falar sobre o que mais gosta. E a gente está aqui, é claro, para aprender. A modalidade de rédeas é uma modalidade de base e através do teu trabalho tu consegue deixar isso muito claro porque os resultados são efetivos, né? A gente tem aí animais que começaram nas rédeas, tiveram resultado no freio de ouro. Recebestes agora há pouco, né, um animal para ser preparado para o laço, também fostes recrutado para fazer a base. Então existe sim esse entendimento. Você sabe, Valéria, que eu tenho uma coisa que eu sempre, que é o que eu penso, eu olho para o cavalo de uma maneira geral como se ele fosse uma árvore, tá? Cada galho dessa árvore é uma modalidade diferente. Então você tem o galho do freio de ouro, o galho da vaquejada, o galho do salto. Cada galho é uma modalidade diferente, inclusive o galho da prova de rédeas. Só que todos os galhos saem do mesmo tronco, né? E qual é o tronco para mim? É a base de rédeas bem feita. Não é um cavalo de prova de rédeas, mas é a base bem feita, onde você tem um cavalo fácil de ser conduzido, que espere por você, que vá na velocidade que você pede. Isso a gente quer para qualquer cavalo de qualquer modalidade, né? Então eu acho que é exatamente por isso que a gente acaba, graças a Deus, tendo alunos de modalidades diferentes e raças diferentes. Vou aproveitar esse gancho para falar sobre a entrada da raça crioula na modalidade de rédeas. Vamos voltar um pouquinho no tempo, o exemplo do BT Aragano.
tá? Como é que foi essa história lá na Paineiras? Chegou, apresentou a ideia para a Mariana, me conta. Eu estava dando uma assessoria para a Mariana e aí a gente conversando sobre botar um cavalo crioulo para treinar na rédeas. Ela, mas Jango, mas será que a gente vai conseguir andar bem com o crioulo? Eu falei, Mariana, só tem um jeito de saber, a gente tem que experimentar. Mas você se anima a pegar um cavalo? Eu falei, claro que eu me animo. Ah tá, então escolhe um cavalo. E o Aragano estava recém-domado, ele já estava domado, né? E aí eu falei, não, mas eu montei, gostei do cavalo e o cavalo veio para cá. Aí eu acabei, fui campeão do Ford Open, reservado campeão nacional, reservado campeão do Derby. Aí ele voltou para o Sul e depois disso ele foi freio de bronze. Então foi muito legal porque não só ele andou bem nas provas de rédea da NCR, como depois disso ele foi freio de bronze. Nessas 2 tentativas que tu teve, que ele brincava comigo, tentei 2 vezes ser gaúcho. Não, isso foi antes, Foi antes, eu não vou lembrar o ano exato, mas foi uma época que eu comecei a dar assessoria, porque na verdade assim, o primeiro curso que eu dei no Sul foi em 90, então nós estamos falando de 33 anos atrás, né? E aí, é claro, nessa época, 33 anos, mais moço, mais magro, né? Mas era assim, o que esse treinador de rédea, de quardimilha vai agregar no freio de ouro? Essa era a grande... E aí, um dos primeiros que acreditaram nisso foi a Cabanha Infinita e o Roberto Teves. E que até então, a Cabanha Infinita era desconhecida. E aí a gente começou a ter resultado e em função disso, aí outras cabanhas começaram a me procurar, né? Então, no começo, os caras só queriam melhorar o esbarro e o giro dos cavalos. Não, o resto pode deixar, só arruma o giro e o esbarro e tal. E depois eles começaram a perceber que no fundo, a gente tinha mais para oferecer do que só o esbarro e o giro. Que aquilo também ia refletir na andadura, também ia refletir na figura, enfim, ia refletir em todas as outras etapas da prova, né? E aí, cada vez mais gente começou a vir fazer curso, fazer estágio comigo, enfim. E aí a gente tem também indivíduos, cavalos, que tu conseguiu uma performance acima do esperado, né? Em provas que a gente tinha, assim, um número muito grande de cavalos quarto de milha, um número reduzido de crioulos, eram 13, eu acho, nessa prova. Foi no Porto Futuro do ano de 2000, eu não me lembro o número exato, mas acho que tinham mais de 80 cavalos competindo no Porto Futuro aberto. E desses 80 tinham 3 crioulos. O Eduardo Ubanga, meu sobrinho, estava com o Infinito Itapororó. Ele ganhou o Porto Futuro marcando 232, que é uma nota que até hoje é recorde no Brasil. E eu marquei 77, 227,5 com o farrapo do Infinito e fiquei em terceiro. Então a gente acabou fazendo primeiro e terceiro, né? E foi realmente um grande feito. E uma coisa que sempre todo mundo te provocava e não foram poucas vezes, é a função qual a melhor raça, né? E tu era sempre muito pontual em dizer, eu gosto de cavalo bom. E é isso, né? Eu sempre respondi e continuo respondendo a mesma coisa. Para mim só tem 2 raças de cavalo no mundo, cavalo bom e cavalo ruim. Eu gosto dos bons, né? Pode ser até roxo de bolinha amarela. Se ele for bom, é ele que eu quero embaixo da minha cela. Perda de peso, restos de ração na cocheira podem sim ser sinais de problemas nos dentes. Nem todo mundo sabe, mas o dente do cavalo, ele cresce em média de 3 a 4 milímetros durante a vida. Tanto que a odontologia ela interfere hoje na alimentação, na absorção de nutrientes e também no animal montado, né? Então hoje a gente se depara com pontas excessivas de esmalte, igual eu falei, que são pontas que acabam machucando a bochecha, a língua, ganchos rostrais, ganchos caudais. Então, os animais eles precisam ter o contato entre os dentes superiores e inferiores, né, na arcada dentária. Então ele precisa ter essa mastigação. O movimento mastigatório do cavalo ele é em 8. Então ele vai aqui e volta. Então às vezes um gancho rostral, por exemplo, ele acaba interferindo nessa movimentação completa do animal. Então eles não têm uma boa digestão de fibras, né? Então ele vai comer um feno, ele não vai triturar o feno na maneira que ele tem que ser triturado. Pode ocasionar problemas gastrointestinais, como compactações e tudo mais, além dele não absorver totalmente esses nutrientes e não absorvendo o melhor do alimento.
Neste sábado tem a 10ª edição do leilão Entre Amigos. O evento faz parte da Farm Show em Dom Pedrito e será presencial, transmitido ao vivo pelo YouTube do programa Cavalos. Na oferta, potros habilitados para a prova de doma bocatada. Esperamos todos vocês a partir das 8h30 da noite. Oferecimento Estância Quaraci, excelência na criação e nas pistas. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Supra, mais do que produtos, resultados. Programa Cavalos. Bom, a gente está aqui no barracão onde fica o estoque, né, de forragem, de feno, de alfafa. E eu quero saber o seguinte, Jefferson, esses dois materiais, eles se correspondem em termos de volumoso? Existe uma diferença? Há uma diferença. Nesse estoque nós temos dois tipos de fenos. O feno de gramínea, que aqui é o Coast Cross, e logo ao lado o feno de alfafa, que é uma leguminosa. Cada um tem uma característica nutricional que vai ser colocado na dieta total desse animal. Eles intercalam, eles são usados juntos com o concentrado, como é que é? Ele pode ser usado junto com o feno de gramínea, tá? Só o feno de gramínea, só o feno de alfafa, vai depender da necessidade do animal. O bicho de esporte tem uma necessidade energética, ele precisa de uma ótima qualidade de fibra, tá? Então nós trabalhamos com uma quantidade melhor de gramínea. Então, um animal de esporte, nós vamos usar uma proporção, um animal de reprodução, de crescimento, uma outra proporção. Vai depender da exigência nutricional de cada fase do animal, porém, colocando um pouco de alfafa também. Já um animal em crescimento, ele tem uma necessidade de proteína junto com a necessidade de energia. Aí nós podemos usar uma quantidade um pouco maior de alfafa. Então, dependendo da característica, a gente trabalha com o mix. A parte boa, rica nutricionalmente, fica nas folhas. Certo. E aí, quando você pega o feno e cai, você fica só com o talo. E esse talo, ele não é tão rico. Tão rico como a folha. É fibra, mas ele não tem tanto teor nutricional. O teor nutricional dele é menor. Os cuidados com a estocagem desse material. Não pode ser qualquer lugar, então. Não pode ser qualquer lugar, tem que estar protegido de umidade, protegido de muita claridade, que isso daí você vê, ó, que ele está queimado aqui, mas por dentro ele está verdinho. A gente pega o lado de cá, ele está protegido. Eu observei que aqui no fundo do barracão tem 2 tanques, né? O pessoal Sim. tem o costume de molhar. Isso é bom? Isso ajuda principalmente em tirar o pó que vem no feno. Alguns animais podem ter problemas respiratórios e esse pó que vem no feno, tanto na gramínea como na alfafa, pode ocasionar distúrbios respiratórios. O principal é você molhar e já administrar para os animais. Você deixar esse produto molhado, ele pode embolorar, ele pode começar a fermentar e estragar. Então, só vai molhar o que você vai usar. E oferecer imediatamente? Imediatamente. Senão pode gerar até um problema... Ah, sim, gera um problema. Intoxicação? Uma intoxicação, algum problema digestivo grave. As rédeas é sem dúvida a principal vitrine do cavalo crioulo para o mundo. Graças a ela, a raça forjada no sul do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile tem a chance de mostrar que é competitiva. Temos aí exemplos de treinadores e cavalos crioulos brasileiros, como Jango Salgado e Nipas do Infinito, integrantes da equipe brasileira nos Jogos Equestres Mundiais em 2010. 2 anos depois, Alma de Gato Calabaça e Roberto Jun fariam história como finalistas do Potro do Futuro da NRHA. Em 2018,
Roberto Jou voltaria aos Estados Unidos. Desta vez com o F5 Licurgo Tapajós, o loiro da cabanha marca dos Santos. O conjunto classifica e fica entre os 11 melhores cavalos do mundo. É o santuário da Rédeas, todo mundo quer vir aqui. Não só para apresentar, que é realmente um sonho para todo mundo, mas para vir aqui e assistir os melhores treinadores do mundo de rédea, assistir os treinos, assistir as provas, o que tem de último de técnicas, de programa de treinamento, de ferramentas. Então só o fato de estar aqui é a busca do que existe de melhor na rédeas no mundo. Resgatando fatos importantes e personagens dessa história, a gente não pode deixar de citar SJ Rodopio, único cavalo brasileiro 2 vezes finalista nos Jogos Equestres Mundiais. Existia na época muitas inseguranças dentro do que você está falando, se iria, se não iria, e nós sempre firmamos, não, nós vamos levar o cavalo para os Estados Unidos. Foi um dos momentos mais emocionantes que nós tivemos. Foi sensacional, o cavalo correspondeu. O Eltinho que montava com a gente, né, a rédea. Eu gosto de torcer, eu gosto de prova, tudo. Eu acho que eu me acabei. Muito mais do que o cavalo crioulo por si só, era o Brasil que estava sendo representado, independente da raça. Exato, exato. Que nos trouxe assim uma injeção de ânimo muito grande, né? Nós estamos começando na raça. Que nos motivou mais, cada vez mais a caminhar, a crescer. O Rodopio foi uma alegria. SJ Rodopio esteve no Kentucky, nos Estados Unidos, e na Normandia, na França. Fez história, né? E encheu de orgulho a Estância Tamareira, a Fazenda São João e todos os apaixonados pela raça crioula. Bom, mas essa semana o cavalo nos deixou. Ele teve uma cólica, ele foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu. Rodopio estava com 21 anos e ficará para sempre eternizado nas imagens e na nossa memória. O programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Nos vemos na próxima semana. Oferecimento Cabanha Calabaça. Há 7 gerações selecionando bons cavalos. Aceguá, Rio Grande do Sul. E Supra. Mais do que produtos, resultados.